A noite estava fria e densa. O vento cortava a pele como lâminas invisíveis enquanto as tochas tremulavam ao longo do acampamento. O rei Saul estava inquieto. Seu coração, outrora cheio de bravura, agora era um poço de medo e incerteza. Ele andava de um lado para o outro, incapaz de encontrar descanso. Os filisteus haviam se reunido contra Israel. Suas forças eram numerosas, suas espadas afiadas, e suas intenções eram claras: destruição. Saul, que antes confiava na orientação de Deus, agora se via completamente sozinho. Ele tentou buscar respostas. Chamou os sacerdotes, perguntou aos profetas, mas o céu estava silencioso. O Senhor não falava mais com ele. O terror se apoderou do seu peito. Como um homem pode lutar sem direção? Como um rei pode governar sem a voz de Deus? Foi então que um pensamento obscuro invadiu sua mente. Um pensamento proibido, uma ideia desesperada. Se Deus não lhe respondia, então talvez ele pudesse encontrar respostas em outro lugar. Ele reuniu 2 de seus servos mais leais e, disfarçando-se com roupas comuns para não ser reconhecido, sussurrou: encontrem uma mulher que invoque os mortos. Eu preciso de respostas. Os servos se entreolharam, hesitantes. O próprio Saul havia expulsado todos os médiuns e adivinhos da terra, cumprindo a ordem de Deus. Mas agora, o próprio rei buscava aquilo que ele mesmo havia proibido. Após uma busca discreta, a resposta veio. Há uma mulher em Endor, uma feiticeira. Saul sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia o risco. Sabia que estava quebrando uma lei divina, mas o medo falou mais alto que sua fé. Na calada da noite, disfarçado e sem sua coroa, ele partiu em direção à escuridão. A estrada para Endor era sombria. As árvores retorcidas pareciam mãos esqueléticas apontando para Saul, como se a própria natureza testemunhasse sua queda. O vento assobiava entre os galhos como vozes sussurrando advertências que ele ignorava. Os 2 servos que o acompanhavam também estavam inquietos. Olhavam ao redor a cada passo, como se esperassem que algo os atacasse das sombras. Eles sabiam que aquela jornada era perigosa, não apenas porque poderiam ser reconhecidos, mas porque estavam pisando em um território proibido, entrando em um mundo que Deus havia ordenado que fosse destruído. Após horas de caminhada sob a escuridão, chegaram a uma pequena cabana afastada. Não havia sinais de vida, exceto por uma única chama fraca piscando através de uma fenda na madeira da porta. O cheiro do ar era estranho, uma mistura de ervas queimadas e algo indescritível, algo que fazia a pele arrepiar. Saul respirou fundo e bateu na porta. Houve um silêncio longo. Então, o som de passos arrastados veio de dentro. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher de idade avançada, com olhos profundos e desconfiados. Seu rosto estava parcialmente coberto pelo capuz de um manto gasto, mas a luz da chama que tremulava dentro da cabana revelava a expressão endurecida de alguém que vivia à margem da sociedade. Quem são vocês? Sua voz era rouca e baixa, quase como um sussurro. O que querem comigo? Os servos olharam para Saul, esperando que ele falasse. Ele hesitou por um momento, mas então deu um passo à frente e disse, tentando manter a voz firme: quero que consultes os espíritos para mim e tragas de volta alguém que já morreu. A mulher imediatamente recuou, seus olhos se estreitando com suspeita. Sabes que Saul expulsou todos os médiuns e adivinhos da terra. Estás tentando me colocar em perigo? Quer me entregar à morte? Saul sentiu o peso da ironia em suas palavras. Ele próprio decretara a destruição de todos os que praticavam artes ocultas. E agora aqui estava ele, buscando ajuda justamente daqueles que perseguiu. Ele ergueu a mão e murmurou: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal te acontecerá por isso. A feiticeira olhou para ele por um longo momento, tentando decidir se confiava ou não. Havia algo estranho naqueles homens, mas o desespero na voz do desconhecido era real. Finalmente ela assentiu: a quem devo trazer dos mortos? Saul sentiu sua boca secar. Ele não podia voltar atrás agora. Sua voz saiu quase como um sussurro: Samuel. A mulher olhou para ele por um momento, depois se virou e caminhou para dentro da cabana. O rei e seus servos entraram atrás dela. O ambiente era ainda mais sombrio do que imaginavam. No centro do pequeno aposento havia um tapete desgastado, cercado por velas derretidas e símbolos riscados no chão de terra batida.
Jarras de argila contendo líquidos de cheiro acre estavam espalhadas pelos cantos e ervas secas pendiam do teto, lançando sombras estranhas contra as paredes. A mulher fechou os olhos e começou a murmurar palavras incompreensíveis. A atmosfera mudou instantaneamente. O ar ficou mais pesado e uma sensação gelada se espalhou pela sala. As velas começaram a vacilar, como se uma brisa invisível as estivesse perturbando. Saul sentiu um nó se formar em seu estômago. Algo estava acontecendo, algo real. De repente, a mulher gritou. Seu corpo tremeu violentamente e seus olhos se arregalaram em puro terror. Ela caiu para trás, apontando diretamente para Saul. Por que me enganaste? Tu és Saul! O rei sentiu o sangue fugir de seu rosto, como ela sabia. Ele estava disfarçado, oculto nas sombras. Mas agora não importava mais. Ele ignorou sua identidade revelada e se inclinou para a frente, seu coração martelando no peito. O que vês? Ele perguntou, sua voz trêmula. A feiticeira respirava com dificuldade, ainda parecendo assustada. Vejo um espírito subindo da terra, ela murmurou, ainda sem tirar os olhos do vazio diante dela. Saul sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele engoliu seco e perguntou, como ele é? A mulher estremeceu e respondeu, sua voz baixa e incerta. Um ancião vem subindo, veste um manto. O coração de Saul disparou. Ele sabia quem era. Ele caiu de joelhos, seu corpo inteiro tomado por um terror profundo. Então uma voz ecoou pela escuridão. Uma voz que ele conhecia. Por que me inquietaste fazendo-me subir? Saul não conseguia respirar. Ele ergueu os olhos lentamente e ali na penumbra do aposento estava ele, Samuel. Ou pelo menos, algo que parecia Samuel. A presença era indescritível. O ar ao redor tremia, como se a própria realidade estivesse distorcida. O rosto da aparição estava sombrio, mas sua voz carregava uma autoridade implacável. E Saul soube, naquele momento, que não havia esperança para ele. Ele havia cruzado um limite que jamais deveria ter sido cruzado. E agora, a resposta que tanto buscava viria como um peso insuportável sobre sua alma. O silêncio dentro da cabana era esmagador. A chama das velas tremulava fracamente, lançando sombras inquietas contra as paredes de barro. A presença espectral diante de Saul fazia o ar vibrar, como se algo antigo e poderoso tivesse sido arrancado do além. Samuel, ou aquilo que parecia ser Samuel, olhava para o rei com olhos que perfuravam sua alma. Sua expressão não demonstrava raiva nem compaixão. Era como o olhar de um juiz prestes a proferir uma sentença irrevogável. Saul, ainda ajoelhado, tremia da cabeça aos pés. Seu peito subia e descia rapidamente. Cada respiração era um esforço. Ele havia vindo buscar respostas, mas agora que estava diante daquilo, sentia um terror que nunca experimentara antes, nem nas batalhas, nem quando fugia de Davi, nem mesmo quando Deus parou de falar com ele. A voz que saiu de sua boca era fraca, embargada. Estou em grande angústia. Os filisteus me atacam e Deus se afastou de mim. Ele não responde mais nem por sonhos, nem por profetas. Por isso te chamei, para que me digas o que devo fazer. Ele implorava, como um homem se afogando, buscando um último suspiro de esperança. Mas Samuel não se moveu. Seu semblante permanecia inalterado, como se sua resposta já estivesse gravada na eternidade. Por que perguntas a mim, se o Senhor se apartou de ti e se tornou teu inimigo? Aquelas palavras foram como um golpe direto no coração de Saul. Ele piscou, ofegante, sentindo um peso ainda maior cair sobre ele. O Senhor rasgou o reino das tuas mãos e o deu ao teu próximo, a Davi. Saul fechou os olhos por um instante. Davi, sempre Davi. O homem que ele tentou matar inúmeras vezes. O homem que ele perseguiu como um caçador persegue sua presa. O homem que Deus escolhera no lugar dele. Samuel continuou, sua voz ecoando como um trovão na mente de Saul. Porque não obedeceste à voz do Senhor e não executaste sua ira contra Amaleque? Hoje o Senhor te entrega nas mãos dos filisteus. O ar dentro da cabana parecia sufocante. O coração de Saul martelava em seu peito, mas seu corpo estava frio como gelo. Suas mãos estavam suadas, seus olhos arregalados. Ele queria responder, queria se justificar, mas não havia mais palavras. Então veio a última sentença.
A profecia final: tu e teus filhos estareis comigo. O tempo parou. O que Samuel acabara de dizer era pior do que qualquer coisa que Saul temia. Amanhã, não no futuro distante, não anos depois. Não haveria mais tempo para arrependimento, nenhuma chance de redenção, nenhuma batalha que pudesse ser vencida. Amanhã, Saul sentiu o chão sumir debaixo de si. Seu corpo já não tinha forças para sustentar o peso de sua alma. Seus olhos giraram e, sem aviso, ele caiu. O impacto contra o chão ecoou dentro da cabana. O grande rei de Israel, o homem que já comandara milhares em batalha, estava agora caído como um cadáver. Ele não estava morto, mas já não havia mais vida dentro dele. A feiticeira de Endor e os servos de Saul se entreolharam, assustados. A velha deu um passo hesitante para a frente e se ajoelhou ao lado dele, tocando seu ombro. Meu senhor, nada. Ela pressionou um pouco mais, sentindo a rigidez no corpo do rei. Meu senhor, levanta-te. Silêncio. Os servos se ajoelharam também, tentando puxá-lo. Mas Saul estava inerte. Seus olhos abertos fitavam o teto, mas não viam nada. O terror, o choque e a exaustão haviam drenado tudo dele. A mulher olhou para os servos e sussurrou. Ele não come há um dia inteiro. Ela se levantou, indo até um canto da cabana onde tinha um pouco de pão e carne cozida. Trouxe a comida para Saul, mas ele não reagiu. Um dos servos se inclinou, falando com a voz embargada. Por favor, aceita ao menos um pedaço de pão. Tens um longo caminho até o acampamento. Mas Saul não respondeu. Ele parecia uma estátua, ou um homem que já aceitara seu destino. O silêncio se arrastou até que, finalmente, com um esforço imenso, ele assentiu com a cabeça. A feiticeira colocou o pão diante dele e recuou. Saul estendeu a mão trêmula, pegou um pedaço e levou aos lábios, mastigando lentamente, sem sabor, sem vontade. Mas a comida não mudava nada. O dia seguinte ainda viria. A sentença estava dada. Amanhã, ele e seus filhos estariam mortos. O silêncio daquela noite ainda ecoava em sua alma quando Saul voltou ao seu acampamento. Cada passo que dava parecia mais pesado que o anterior. Ele não precisava esperar pelo amanhecer para saber que tudo estava perdido. O sol nasceu, e com ele veio o som que Saul tanto temia. Trombetas soavam no vale. O exército filisteu estava pronto para atacar. O rei de Israel se levantou, vestiu sua armadura e olhou para seus homens. Eles esperavam uma liderança forte, um rei valente, mas Saul sabia que estava apenas marchando para sua própria destruição. O campo de batalha era um mar de guerreiros. Os filisteus eram numerosos como gafanhotos, seus escudos brilhando sob a luz da manhã. Saul engoliu seco. Sabia que aquela seria sua última batalha. A luta começou. Os gritos dos guerreiros rasgaram o ar. Espadas se chocaram, lanças atravessavam corpos e o solo ficava vermelho com o sangue dos caídos. O cheiro de ferro e morte era sufocante. Saul tentou lutar, tentou se manter firme, mas um por um seus filhos foram mortos diante de seus olhos. Jonatas, o filho que ele mais amava, o único que permaneceu fiel até o fim. Ele caiu e algo dentro de Saul morreu junto com ele. A dor física não se comparava à dor em sua alma. Ele havia perdido tudo. E então uma flecha atravessou sua armadura. Saul caiu de joelhos. O mundo girava ao seu redor. Seus soldados estavam sendo massacrados. Os filisteus avançavam, prontos para capturar e humilhar o rei de Israel. Ele sabia o que aconteceria se fosse pego vivo. Seria torturado. Seria exposto como troféu. Não, ele não daria esse prazer aos inimigos. Apoiando-se em sua espada, olhou ao redor, procurando alguém que o ajudasse a terminar aquilo. Seus olhos encontraram seu escudeiro, um jovem leal que sempre esteve ao seu lado. Pega a tua espada e mata-me. O escudeiro ficou paralisado. Seus olhos estavam arregalados, seu corpo tremia. Não posso, meu senhor. Ele recuou um passo, depois outro. Não conseguia fazer aquilo. Não podia ser ele a tirar a vida do rei. Saul respirou fundo. Suas mãos estavam sujas de sangue, o próprio e o de tantos outros que havia matado em sua jornada. Não havia mais ninguém para fazer isso. Com as últimas forças que lhe restavam, ele se firmou na espada, ergueu-se e se lançou sobre a lâmina. O aço atravessou sua carne, perfurando seu corpo.
E ali, em meio ao campo de batalha ensanguentado, o primeiro rei de Israel caiu para nunca mais se levantar. Seu corpo foi pendurado nos muros de Bet-Sean, humilhado por seus inimigos. O primeiro rei de Israel, que um dia teve a chance de ser grande, encontrou seu fim em desgraça. Se Saul tivesse confiado em Deus, se tivesse se arrependido verdadeiramente, será que sua história teria sido diferente? E assim termina a trágica história do rei Saul. Um homem que começou com tudo para dar certo, mas que por suas escolhas erradas se afastou de Deus e encontrou um fim amargo. Que essa história nos sirva de alerta. Quando Deus parece estar em silêncio, não é porque Ele nos abandonou, mas porque deseja que voltemos para Ele com um coração sincero. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que essa história tenha te feito refletir. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas. E quero te convidar a deixar uma mensagem de fé nos comentários. Sua palavra pode tocar o coração de alguém. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história bíblica. Que Deus te abençoe.